Hoje iniciaremos uma série de entrevistas com personalidades conservadoras aqui no estado de Sergipe. Para iniciar essa série, conversaremos com o procurador do estado de Sergipe, José Paulo Veloso. Zé, nos fale um pouco sobre as suas origens, a sua trajetória. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. Hoje eu estou com 48 anos, vim para Sergipe aos 25, em 1998, em virtude da aprovação no concurso público, especificamente para procurador do Estado. Em 2002 eu fui aprovado no concurso para delegado da Polícia Federal. Me afastei então das funções na Procuradoria de Sergipe, pedi uma licença não remunerada para tratar de interesse particular, assumi uma delegacia no Amazonas, eu me voluntariei para trabalhar no Amazonas, mas fiquei na Polícia Federal por 2 anos e depois desisti da carreira, pedi exoneração e retornei para a Procuradoria do Estado, onde eu me encontro até hoje. Em 2006 eu me casei com uma carioca, embora já fixado aqui. Ela hoje naturalmente mora aqui, moramos nós dois e os nossos 3 filhos. Zé Paulo, agora nos fale um pouco desse seu contato com o universo conservador. Como ocorreu? Bom, eu até muito pouco tempo eu não tinha, ou pelo menos não tinha preocupação de entender o que era o movimento conservador. Eu, por natureza, sendo um católico praticante, eu tenho um apreço muito grande pelo conservadorismo, porque valorizo demais a forma como a igreja foi se construindo, respeitando o seu passado, e a partir desse contato com a igreja e naturalmente uma certa divisão política no país, eu comecei a compreender que o lugar do católico ele é muito mais próximo do movimento conservador do que eu imaginava a princípio, exatamente em virtude desse respeito a valores que construíram a nossa própria sociedade. A família, a religião, mesmo para quem não tem a religião, o respeito à religião, o reconhecimento da importância que ela tem para a formação da sociedade, notadamente da sociedade ocidental, o respeito aos antepassados, uma postura um pouco mais humilde, reconhecendo o valor de tudo aquilo que nós construímos ao longo do tempo, para que nós não queiramos recriar tudo do nada, como se nada prestasse até o momento anterior à nossa aparição na Terra. Como jurista, como é que você avalia o atual momento do Brasil? Bom, sobre o aspecto jurídico, tenebroso. Quando a mais alta corte de justiça do país ela constitui um fator de insegurança jurídica, é sinal de que as coisas estão muito mal paradas. O objetivo principal de uma Corte Suprema é dar estabilidade às relações jurídicas, é dar segurança aos jurisdicionados. E o que nós vemos hoje é o contrário. Na verdade, nunca se sabe o que sairá do Supremo Tribunal Federal. Na minha avaliação, o Supremo, embora tenha pessoas de qualidade, seja um órgão extremamente bem estruturado, bem equipado, bem aparelhado, ele perdeu o foco. Ele tem uma função que é, sinteticamente, dar uma uniformidade ao ordenamento jurídico nacional, mas hoje ele parece mais preocupado em governar o país a partir dos seus critérios, do que seja um bom ou um mau governo, do que propriamente exercer a sua função. E o que acontece naturalmente, para quem perde o foco, para quem se desvia do seu foco principal, é que ele acaba não exercendo bem as funções para as quais vocacionado e exercendo muito mal aquelas para as quais ele nunca foi vocacionado. Você considera que em Sergipe há uma visão de mundo do sergipano predominantemente conservador? O movimento conservador aqui tem espaço? Eu acredito que sim. Acho que no Nordeste, de um modo geral, há uma visão de mundo bastante conservadora. Inclusive por conta desse relacionamento com a religião. O nordestino ele é muito religioso. Então, a dificuldade do movimento conservador em Sergipe, como de forma geral no Nordeste, é a incapacidade, melhor dizendo, de se identificar, de a pessoa se identificar como um membro de um movimento conservador ou como uma pessoa conservadora. Diferentemente daqueles que nós chamamos de progressistas, nós não temos ainda um espaço de congregação, nós não temos um partido político propriamente conservador, não temos um movimento arraigado propriamente conservador. Então, embora em termos numéricos os conservadores sejam em muito maior número, sejam em maior número do que os progressistas,
nós não conseguimos nos congregar. Então, não conseguimos, por exemplo, com a mesma facilidade defender as nossas pautas. Zé Paulo, e o governo Bolsonaro? Qual é a sua avaliação? Os prós e contras, quais são as possibilidades dele nesse processo de reeleição? Bom, eu avalio o governo como muito bom, né? Diante de um cenário de oposição atroz, inclusive de onde ela não deveria vir, como por exemplo do aparato judiciário. O judiciário ele não deve fazer oposição nem ser situação, ele deve se manter neutro. É essa a posição que ele cabe. Mas diante de uma oposição ferrenha no judiciário, de uma oposição ferrenha no parlamento, diante de uma pandemia que assolou o mundo inteiro, eu acho que o que ele conseguiu realizar só pode ser avaliado como muito bom. Evidentemente, o país poderia estar melhor, poderia, se não fossem essas circunstâncias, mas ainda assim, avaliados os aspectos econômicos, o aspecto da liberdade empresarial, da liberdade de trabalho, a preocupação com o social, a capacidade de se reinventar, porque afinal de contas o ministro da Economia é um liberal, mas soube num momento de crise dar um passo atrás e reconhecer a necessidade que o Estado entrasse, né, com uma participação mais ativa por conta das circunstâncias. Uma ministra da Agricultura que tem se relacionado bem, conseguido fazer uma boa interlocução entre o meio ambiente e o segmento agrícola. Um ministro de Infraestrutura que tem tocado as obras que ficaram paralisadas, o que talvez seja inédito no país, né, obras paralisadas algumas há décadas. Então eu tenho a impressão que o governo ele vai pelo caminho certo, ainda enfrenta uma dificuldade muito grande de comunicação, né, ele ainda não encontrou o tom, na minha avaliação, da correta comunicação, por um lado. Por outro lado, vem também a ferrenha oposição da imprensa tradicional, que não lhe dá espaço, mas eu acho que ele ainda pode melhorar a sua comunicação e, na medida em que o tempo passa, ele vai percebendo que o jogo político, quando se está no executivo, ele é bastante diferente daquele que se trava no parlamento. Então, o presidente da República ele vem aprendendo a se relacionar, né? Mas a esse momento eu acho que ele já percebeu, tenho certeza, aliás, que ele já percebeu que não se pode fazer tudo o que ele deseja, mas ele vem se mantendo fiel aos valores que ele defendeu na campanha eleitoral, e isso eu também considero um aspecto muito positivo. Acho que dificilmente ele será derrotado nas próximas eleições. Algumas pautas progressistas, como legalização do aborto, desarmamento de toda a população civil, legalização das drogas, ideologia de gênero, elas têm avançado em alguns países. Recentemente houve a liberação do aborto até o 6º mês na Colômbia. Qual o risco dessas pautas avançarem no país? Bom, se analisar a questão sob o aspecto comum, da ordinária tramitação dos projetos de lei e de propostas de emenda constitucional, vale dizer, essas são matérias que devem ser resolvidas pelo Legislativo e pelo Executivo. Olhado o cenário sob essa perspectiva, eu acho que a chance é praticamente zero, porque por pior que seja o Congresso, por maiores que sejam as críticas que se façam ao Congresso, ele acaba sendo uma caixa de ressonância da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é massacrantemente contra o aborto, não aceita a ideologia de gênero, é contra a liberalização do uso de drogas, a descriminalização do uso de drogas. Então, no parlamento, essas pautas tendem a não ser aprovadas, né? Em uma determinada ocasião, em uma das comissões, se não me engano, na Comissão de Justiça, uma proposta de descriminalização do abortamento, ela foi derrotada por unanimidade, né? Mostrando qual é o viés, né, ideológico da população brasileira. Agora, o nosso risco é que o Supremo Tribunal Federal ele exorbita frequentemente dos seus limites de competência e, como ele parece não demonstrar saber quais são os seus limites, há sempre o risco, haverá o risco, enquanto se mantiver essa mentalidade na Corte, de que se imponha uma alteração no ordenamento jurídico a partir do Supremo Tribunal Federal. Esse é um risco que nós estamos acompanhando. Há pedidos de descriminalização do abortamento até a 12ª semana gestacional tramitando no Supremo Tribunal Federal. Há várias demandas querendo impedir
as limitações à ideologia de gênero, à defesa da ideologia de gênero nas escolas. Há já uma sinalização de que o Supremo Tribunal Federal vai declarar que o uso de drogas ele não pode ser criminalizado. Enfim, hoje, por incrível que pareça, todos os valores que nós defendemos e pelos quais preza a sociedade brasileira, eles estão sendo colocados em xeque pela Suprema Corte. José Paulo, o período pandêmico também mostrou certas vocações dos governantes brasileiros, aliás, no mundo todo. Como é que você destacaria algumas dessas tendências mostradas por esses governos no período da pandemia? Bom, eu acho que esse período ele revelou, ou confirmou uma máxima, né, de que quem tem o poder sem limites tende a abusar desse poder. Até muito pouco tempo, até antes da pandemia, os estados e municípios sempre reclamaram da falta de autonomia real, né? Embora sejamos uma federação, tudo sempre foi muito concentrado na União. E durante esse período houve uma guinada de 180 graus. De repente, determinadas medidas que não podem ser adotadas nem pelo presidente da República passaram a ser adotadas por governadores e prefeitos. Por exemplo, os chamados lockdowns. O lockdown ele implica um cerceamento de direitos individuais que só tem cabimento em hipóteses excepcionalíssimas, desde que, ouvido o Conselho de Defesa, ouvido o Conselho da República, decretado pelo Presidente da República e aprovado com autorização do Congresso Nacional. Então, para que se cerceiem direitos individuais, são necessários determinados requisitos, que são requisitos difíceis de serem suplantados. De uma hora para outra, os prefeitos e governadores passaram a ter o poder, ou receberam esse poder do Supremo Tribunal Federal, de decretar verdadeiros estados de sítio estaduais e municipais, sem qualquer requisito, por decreto, podendo inclusive determinar toques de recolher e proibir as pessoas de trabalhar para o seu próprio sustento. Então, quando se chega nesse ponto de abuso de poder, porque não é possível que se considere ilícito a uma autoridade, qualquer que seja ela, a proibição de que alguém trabalhe para sobreviver e para sustentar sua família. Mas se chegou nesse ponto, isso foi encarado com alguma naturalidade pela imprensa e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu creio que nós estamos num momento de cerceamento de liberdade como talvez jamais tenha acontecido, né? E um cerceamento que tem, sob o aspecto formal, todo o respaldo do Supremo Tribunal Federal. Portanto, sob o aspecto formal, ele é um cerceamento legítimo, porque o Supremo disse que é legítimo, e é ele quem dá a última palavra no que tange aos aspectos jurídicos, no que tange à aplicação da Constituição e das leis nacionais. Então é um período de se parar e refletir, porque se aceitar esse tipo de conduta, a tendência é que daqui para frente nós vejamos cada vez mais cerceamentos de liberdade impostos por autoridades locais pelos motivos mais variados, que amanhã pode ser uma gripe, amanhã pode ser uma pandemia qualquer, ou pode ser a superlotação de um hospital porque aconteceu uma tragédia na cidade, enfim. Quando se abre espaço para esse grau de cerceamento, então é momento de parar e refletir, porque senão o caminho ele será certamente tortuoso daqui para frente. Muito obrigada, Zé Paulo, por esse bate-papo. Parabéns por ser uma voz firme e corajosa na defesa de valores que nos são tão caros. Eu que agradeço, foi um prazer. Pessoal, obrigada a quem acompanhou nossa primeira entrevista aqui do Papo Conservador até o final. Contamos com a presença de vocês na próxima entrevista. Até breve, inscrevam-se no canal.